Estamos aqui com a Denise Malheiro, que se mudou com o marido para a China há 10 anos atrás. Imagina chegar lá e não entender nada, porque o alfabeto é completamente diferente, mas ela adora desafios. Vamos ouvir a história dela, então. Denise, por favor. Então, eu sou uma pessoa que não tenho problema nenhum de estar na minha zona de conforto, fora da minha zona de conforto. Eu acho que para ser expatriado, né, a gente tem que ter um pouco disso daí, de coragem ou adquirir ao longo do tempo, né. Eu sou expatriada, com a minha família, né, meu marido trabalha numa empresa que tem, nos dado a oportunidade de morar em vários lugares. A China não é o primeiro lugar que eu vim morar fora, né. Eh, e faz 10 anos que eu estou aqui na China, ah, contando tudo mesmo, dá mais de 10 anos, né. Eu morei pela primeira vez na China de 2006 a 2010, e depois eu voltei para a China em 2013 e estou até agora, né. Eu tenho, ah, vida de expatriado há mais de 20 anos, né, e cada lugar que você vai é um desafio novo. Você tem que decifrar tudo, né, onde você vai e tudo, mas acaba que é um enriquecimento pessoal muito grande, não só para mim, mas para o meu marido, para minhas filhas, né, eu tenho 3 filhas, idades completamente, assim, diferentes, épocas diferentes, fases diferentes, e eu acho que, eu vejo que para elas também, né, existe toda uma riqueza nessa vida de expatriado. Tem o seu lado, o seu momento, negativo, tem, mas eu acho que quando você faz a contabilidade, né, eu acho que, a gente tem um ganho pessoal muito grande, né. Então, eu tô eu tô nessa vida e não sei o que seria, né, meu marido tá para aposentar e não sei como é que vai ser isso pra gente. Eu Mas acho que eu vou ser estrangeira agora no Brasil, né. E me Então, conta uma coisa, como é que foi chegar aí na China pela primeira vez e ver tudo num alfabeto que tu não conseguia, decifrar, e eu acho que eles uhum. não são tão, hábeis em falar inglês nas ruas, como é que foi toda essa relação com o idioma diferente e a inabilidade de se comunicar? Então, a gente chegou aqui numa época, em 2006, onde realmente a China estava numa fase muito diferente de agora, né. Era uma China, mais fechada, não tinha tanto contato assim, né, não era tão globalizada, não estava no centro né, de tudo, né. Então, era assim, o estrangeiro era uma coisa muito diferente, apesar de eu morar numa cidade muito grande como Xangai, que é uma cidade que está acostumada, tem na sua história, eh eh, ter estrangeiros, né, ela teve concessões inglesas, francesas, teve uma influência muito grande de muitos países. Hã, então, quando eu cheguei aqui, apesar, né, de ter tudo isso na história, eu era novidade para eles e eles, lógico, novidades para mim. O que que foi isso? Isso foi, como se eu fosse, eh, uma criança, né, uma criança que você não entende mesmo o que se passa, então você começa a desenvolver dentro de você outros sensos, né. Se você não tem a língua, você começa a observar. Então a leitura corporal das pessoas é muito importante. Eh, os cheiros, né, o modo como as pessoas, fazem, mesmo com o corpo, a face, e você vai associando certos sons a certas reações, então você vai acabando entendendo que, bom, então essa é uma palavra, porque o chinês, na verdade, é um idioma muito complexo, ele tem tonalidades, né, então mesmo que você
aprendo alguma coisa, às vezes eles mesmos não entendem, porque o seu sotaque não é claro para eles. Eles têm muita boa vontade, eles têm muita disponibilidade, muita curiosidade em relação ao estrangeiro, mas era uma época em que inglês era muito raro, muito raro. Então, me forçou um pouco a aprender, né? E a gente começa aprendendo a língua do dia a dia. Aquilo que, né, você sai, você quer trazer certas coisas, você quer fazer certas coisas. Então, você vai aprendendo o vocabulário daquela sua vida, daquilo que você mais faz, etc. e tal. Mas é um desenvolvimento de, de habilidades mesmo, né? Porque é muito difícil. Aqui em Xangai, além do mandarim, ainda tem o dialeto da cidade, que é o xanganês. Então, a gente tem mais dificuldades ainda, porque o xanganês é falado mais do que o mandarim. Então, é uma verdadeira loucura. E eles são muito diferentes, os É uma dois, coisa bem... os dois idiomas? Muito diferentes, muito diferentes, muito diferentes. É uma língua que é um dialeto, uma língua dos que nasceram e têm famílias e tudo. E, por exemplo, uma cidade a 30 quilômetros não entende o xanganês. Ah. E isso é muito comum aqui, todas as cidades terem mais ou menos um dialeto. E eles falam, lógico, o mandarim como língua, né? E Hong Kong, lógico, é o cantão, mas é uma loucura. E tem ainda os símbolos, né? Então a gente não tem o alfabeto que a gente que a gente conhece, porque eles têm os caracteres. E os caracteres são assim coisas que, se a gente tentar escrever, tem que ter uma habilidade muito grande, porque um risco não feito direito, porque eles têm uma sequência para fazer o caractere, né? Você não está escrevendo aquilo que deveria estar fazendo, está escrevendo. Então, também a gente consegue, ao longo do tempo, né, entender certos símbolos. Como é a tua atividade do dia a dia, assim, né? Porque uma coisa é a gente mudar, a gente sendo expatriado que vai e tem um trabalho fixo, outra é tu ser o acompanhante do expatriado que tu tem um papel assim que tu tem que dar o suporte para toda a família. Me conta um pouquinho como é que é essa experiência, assim, né? E tuas filhas devem ter tido alguns choques culturais que eu imagino no início. Não é fácil, porque quando a gente logo chegou, a minha filha mais velha já estava na pré-adolescência, né? Eu tinha uma outra filha com 2 anos de idade, porque a diferença delas é muito grande, né? Então, e o meu marido chegou para um cargo, né? Que ele não tinha conhecimento da língua, não tinha conhecimento de como é que eram feitos as coisas direito, né? Os processos, etc. e tal. E num ambiente em que já havia muita expectativa em relação à China, né? Para esse mercado. Então, ele chegou e viajava muito também. Então, as minhas filhas tiveram que ir para a escola. A minha filha, que tinha 13 anos, né, ela foi para uma escola que era inglês e chinês. Ela tinha o inglês, mas não chinês. A minha de 2 anos tinha toda aquela coisa de adaptação, porque estava indo pela primeira vez para a escola, mas uma escola onde ela não entendia nem inglês, nem chinês. Então, a gente sempre falou português em casa porque era a língua que a gente queria que elas falassem, né? Para não perder.
Então foi assim e o meu marido com tudo isso. Então eu tive, e eu também, né, com as minhas dificuldades diárias, tentando pôr as coisas em dia, porque você chega aqui, a empresa ajuda em muita coisa, mas tem coisas que você tem que descobrir, né? Então, o que comer, onde comprar a comida, da onde que vêm as coisas, né? Como é que faz, né? Você vai ao supermercado, o que que você compra no supermercado? Você olha, você não reconhece os produtos. Então, todo mundo tendo uma certa dificuldade, digamos assim, de adaptação. E eu, assim, tentando ajudar nesse processo todo, né? E isso me deu muito conhecimento pessoal, porque eu também já cheguei à conclusão, eu moro muitos anos na China, moro muitos anos fora, né? No fim do expatriamento, você conhece muito mais de você do que o país em si, né? Você conhece, mas você, por ser estrangeira, você nunca vai ser como um nativo. Então, existem camadas que você não permeia, né? Você fica num lugar onde você é estrangeira. Mas você aprende muito de você. Você aprende muito dos seus relacionamentos na família. Então, o seu casamento, né? Onde que ele está? Você como mãe, os seus valores. Quais são os seus valores mesmo para a sua família? Para que não seja confuso para suas filhas. Porque elas estavam num ambiente internacional, com pessoas de outros países. O que é valor para nós não necessariamente é valor para os outros. Então, tem que aprender sobre respeito, tem que aprender sobre pontos de perspectivas diferentes, pontos de vista diferentes. O que é para uns regra e que para outros não é, o que para uns é limite e para outros não é. Então, tem toda essa coisa que você tem que é, ter uma certa sensibilidade, né? Porque vai te exigir isso. Então, as outras pessoas, outras famílias, né? Amigos das minhas filhas, né? As famílias elas têm os seus valores, né? Mas às vezes aqueles valores não é valor para nós. Então, você tem que estar muito centrada, eu acho, né? Em valores que são... O que é valor para você? O que está dentro da sua cultura? Para que elas também, sabe, tenham raízes. Você tem que ter raízes, né? A sua história é uma coisa muito importante. Da onde você vem. Você reproduz aquilo que você foi criado, né? Dentro daqueles valores, daquela cultura. Porque você não pertence a essa cultura aqui. Mas, por um outro lado, você tá aberto. Então, você acaba adquirindo certas coisas dessa cultura. E de outras culturas, porque se você é expatriado, muitas vezes você está numa escola internacional, você está num ambiente internacional, você conhece outros expatriados que vêm de outros lugares, né? E você começa também a admirar a maneira como eles fazem, né? Como eles lidam com as coisas, quais são os valores que eles têm, que são, às vezes, diferentes, ou eles expressam de uma maneira diferente certas coisas, né? Então, você fica realmente uma mistura de muitas coisas, mas é importante você ter chão, ter raiz, É. porque senão você se perde, né? Você não pertence a nada. No Natal é muito mais bonito aqui, porque assim, então é tudo escuro e as pessoas não saem tanto de casa, então é muito importante que tu tenha muitas luzes. E, por outro lado, no Ano Novo, a gente de branco, colocando as flores no mar, e aquela coisa de Réveillon, e, né, de quente, e abertura do verão e tudo. Então, assim, a gente começa a apreciar de cada cultura, assim, ó, o que né? Bom, eu prefiro o Natal aqui na Suécia, eu prefiro o Ano Novo no Brasil. Então, eu acho que para ti também deve ter várias, para tua família, né? Várias momentos que é melhor na China e outros no Brasil. Tu podia citar talvez alguns exemplos? Olha, a China é um país que realmente não tem uma religião, digamos assim, então Natal não tem significado nenhum para eles.
O ano novo deles não é o nosso ano novo, né? Então a passagem do 31 de dezembro para eles não significa nada. Eles têm o ano novo chinês. Aham. Então, geralmente é em janeiro ou fevereiro. Mas assim, o que a gente faz é o que nós enquanto família fazemos, né? Então a gente tem Natal, o nosso Ano Novo, porque para gente é muito difícil essa coisa de mudou o ano e não e não ter o Ano Novo, né? Sim. Então nós fazemos, lógico, a gente veste de branco também, porque é o que é, mas aqui é muito frio, porque aqui é inverno, né? Nessa época a coisa do Réveillon. Quando no Brasil é carnaval, geralmente aqui é o Ano Novo chinês. Mas você começa a ver que eu estava falando, né, como é que a cultura expressa os seus valores. O Ano Novo chinês para o chinês é uma data muito importante, que é quando as famílias se juntam, assim como no Natal é para nós. Então, é o mesmo sentimento, está ligado tanto à religião, mas está ligado ao sentimento de família, de união, né? De gratidão, de estar junto, eh, que a gente vai vendo que é muito bonito também, é muito simbólico e muito é um privilégio para a gente ver isso, né? Como é que essa cultura expressa isso? Então, a gente vê trabalhadores aqui na China que moram em outras cidades, né, não no interior da China, e o Ano Novo é a única data no ano que eles voltam para essa cidade, e muitas vezes são as mães e os pais que deixaram os seus filhos no interior. Então, eles têm uma vez no ano para se ver, para estar em família, para conviver. Então é uma data de muita significância. E eles então têm a fartura, né? Então eles põem muitas coisas na mesa, pratos especiais também, que é só feito no Ano Novo Chinês, assim como a gente. Então você vai relacionando como é que eles expressam tudo isso, né? E eu acho isso muito importante, assim. Nós temos muitos feriados no Brasil, aqui na China tem pouquíssimos feriados, tem um grande feriado quando é o Ano Novo Chinês e depois em outubro, e é só. As leis trabalhistas também não são como a do Brasil, né? Então tem muito pouca férias, é só durante esses grandes feriados para o trabalhador chinês, né? A carga horária na China é uma coisa que não tem muito a ver com a nossa carga horária, né? Nas fábricas e escritórios, né? Das 8 da manhã às 6 da tarde. Mas, se precisar, eles trabalham o quanto precisarem. No comércio, se você é um garçom, né? Digamos assim, você chega no restaurante às 9 da manhã e sai quando fecha. Isso pode significar 10, 11, 2 horas da manhã. Então, existem essas coisas que o comércio, como nós não estamos ligados, como não existe essa coisa de religião, né? Que é mais comum no Brasil, por exemplo, né? No 7º dia descansar, aqui tudo é sábado e domingo, não tem essa coisa, trabalha sábado até meio-dia, depois descansa, e tem o domingo. Não, é aquilo, todo o comércio está aberto a todo momento, todos os dias. Os Os escritórios trabalham. escritórios, os escritórios não, sábado e domingo eles não trabalham, mas se precisar, eles trabalham. Então, E fica ali conforme a necessidade, né? isso que tu comentaste E agora, não eu é. acho bem importante. Eu fiz um projeto que eu trabalhei com um grupo na China e eu trabalhei com uma moça que eu gostava muito e ela comentou comigo que ela estava muito feliz porque estava chegando um feriado onde ela justamente iria para a casa dos pais para poder ver o filho pequeno, com poucos meses de idade,
E como ela tinha que trabalhar, e ela não tinha com quem deixar, ela teve que deixar com os pais na cidade do interior, então ela não tinha contato com o filho o tempo todo e eles precisavam trabalhar para poder se sustentar. Então, assim, é um dilema muito grande, né? Assim, de abrir mão de ser, até ser mãe, de estar próximo do seu filho, porque tem que se sustentar. Você realmente vê muito esses casos, né? Principalmente eu morando numa cidade grande como Xangai, muitas pessoas vivem essa vida, né? Que deixa os filhos para trás com os avós. Então, é muito comum que a nova geração seja criada pelos avós. Então, tem um gap de geração. Isso é muito comum aqui na China. Que os avós é que criam os netos, não os pais criam os filhos. Os filhos são criados pelos avós. É muito comum. Até mesmo aqui em Xangai, pessoas que são da cidade, o casal geralmente trabalha e quem toma conta do filho são os avós. É uma coisa que eu vejo muita beleza nisso, porque realmente acho que quando você é avô, você tem uma outra dinâmica, né, com a criança. Existe uma coisa que é fundamental, que você tem tempo para a criança. Então, a criança sempre estará ali assistida, né? Por um outro lado, lógico, é um pouco confuso, porque os papéis, né? Mas eles mesmos não veem assim, porque está tão na cultura, está tão enraizado, que eles veem isso com uma normalidade, uma naturalidade muito grande, muito grande. E as famílias aqui têm uma constituição diferente da nossa, né? Há 2 anos atrás só, é que acabou o negócio do filho único, né? Agora pode ter um outro filho, mas durante praticamente 30 anos na China, os casais só poderiam ter um filho. Em algumas regiões, com algumas exceções, né? Algumas regiões podiam ter mais. Aqui em Xangai, por exemplo, se você era filha única, casava com um filho único, vocês podiam ter 2 crianças, porque eles iam de filho, né? De serem filhos únicos. Mas depois se criou toda uma geração aí de filhos únicos. Então, é uma criança para 4 adultos, no mínimo. Então, é uma dinâmica de família muito diferente. É muito comum você casar e ir morar na casa dos pais do seu marido. Então, você vai morar com a sogra e o sogro. E a dinâmica não muda, porque aquela é a casa dela, né? Da sogra. Então, assim, uma outra dinâmica, né? Que a gente quer privacidade, né? Mas eles não têm tanto esse conceito de privacidade. Eles prezam muito para a educação, porque ao longo da história da China, né, ficou claro para eles que a educação é uma coisa fundamental, fundamental. E os professores são muito valorizados. Os professores são valorizados porque o ensino é valorizado, a educação é valorizada. Então, já começa de uma outra estrutura, né, profissional, como nós enxergamos os médicos, né? Então, tem esse status, né? Então, são pessoas muito bem preparadas, os professores, para começar. Daí, o governo, ele está previsto, né? Educação para todos, universal para todos, né? Todos têm o seu direito. Só que, por exemplo, quem é de Xangai, os filhos dos xanganeses, né? A nova geração de Xangai, tudo em Xangai. De outra cidade e muda para Xangai, você não pode frequentar as escolas de Xangai. Você tem que voltar para a sua cidade para frequentar lá. Então, de 0 a 6, não é obrigatório ir para a escola, mas a partir dos 6 anos já é mandatório.
Então, a criança de 6 anos, eu tenho uma amiga que tem um filho. O menino, ela é do interior, de Anhui. O filho veio com ela para Xangai e ficou aqui com ela até 6 anos de idade. Com 6 anos de idade, ela teve que mandar o filho para morar no interior com a família dela. E ela ficou, então, o marido, que também é de Anhui, né? E os pais dele aqui em Xangai. Então, isso é uma coisa, por isso que, né, Xangai, a educação, todo cidadão chinês, eles têm uma identidade que é como se fosse um passaporte. Então, se você é de Xangai, você pertence a essa Xangai. Então, você tem direito à educação, você tem direito à saúde, você tem direito aqui em Xangai, não fora de Xangai. Mas, então se a pessoa é do interior e se muda para Xangai, ela passa a ser um cidadão de Xangai? Isso que eu não entendi. Ela passa a ser um cidadão de Xangai? Não passa, não. Ela sempre será da onde ela veio. E você, para ficar aqui em Xangai, por exemplo, você tem que ter um contrato de trabalho, alguma coisa que te ligue à cidade, que justifique a sua vinda para Xangai. Então, é como se fosse um visto, né? Você tem que ter um visto, não um visto como a gente vê, mas é uma autorização para você ficar aqui. Se você não tem nenhuma ligação com a cidade, você não beneficia a cidade, você não contribui com o crescimento da cidade ou alguma coisa, você não tem nada para fazer aqui. Você tem que voltar para a sua cidade. Impressionante. Então, e essas municipalidades, elas são muito organizadas nesse sentido. Então, se você é do interior, você e a sua família têm uma série de direitos lá, mas é só lá. Como é que é essa questão de saúde aí? Como é que funciona? Olha, saúde, nós temos planos de saúde, né? Que a empresa oferece, também nos dá, né? Oferece. E agora é assim, existem hospitais para estrangeiros. Não é qualquer hospital que você vai e entra e é atendido. Chinês público, porque todo hospital aqui na China é público, né? Então, tem hospitais que são para estrangeiros e para os chineses que podem pagar um tratamento diferenciado, que o governo não tem nada a ver com isso, né? Então, são mais ou menos, digamos, hospitais particulares. Esses hospitais é o que recebe os estrangeiros e, geralmente, o seguro que as empresas nos dão, né, nos fornecem, está ligado a esses hospitais. Agora, se o problema é muito sério, muito grave, eles te transferem para o sistema público. Porque esses hospitais chegam uma hora que eles não podem lidar com aquele problema. Então, você cai na rede pública. Eu sei porque meu marido teve problema cardíaco e chegou numa hora em que o hospital que a gente podia ir e tal, já não podia mais, o procedimento não poderia ser feito ali. Então, nós fomos para um hospital público chinês. E nós fomos muito bem atendidos. É muito parecido com os hospitais que a gente vê da rede pública brasileira, mas nada falta. Nada falta. São, obviamente, outros processos, né, de limpeza, de organização, existe hospitais que não estão equipados com coisas muito modernas, etc. Mas eu diria que o tratamento é muito bom. Eles estão cada vez mais modernizando esses hospitais, né?
mas você vê ainda coisas assim que te remetem a coisas antigas, né? Sabe? Enfermeira com aquela coisa assim de pano ainda na cabeça, sabe? Então, eu sou do interior, eu não me assustei, porque isso era muito comum, né, para mim, mas é um sistema muito bom. E eles também têm a medicina chinesa nesses hospitais, né? Que é um aliado aos tratamentos. Então, é uma medicina que não é para. Tem coisa na medicina chinesa que não funciona para a gente. Porque nós, como a gente não segue a medicina chinesa, né, o nosso corpo já não reage. Não é uma coisa, né? Então, tem isso também, né? Que é a medicina chinesa, que é muito única da China, né? Muito única. Fala um pouquinho mais da E medicina chinesa, que eu não conheço muito, assim, acho que as pessoas também a não. medicina chinesa, né, ela é baseada no esquentar e esfriar o corpo. Ela cuida dos órgãos, né, muito ligada a cuidar dos órgãos vitais. Então, para isso, eles têm chás, eles têm comidas, eles têm modos de preparar comida. Fica resfriado, você não vai e toma um remédio. Não, você primeiro, porque você tem muito calor no corpo, então você tem que tirar o calor do seu corpo. Então, eles têm várias coisas para tirar o calor do seu corpo. Então, o que você come, você está tirando o calor do corpo e dos órgãos. Eles têm, aliado a isso, né, a acupuntura, e uma série de procedimentos, até mesmo a massagem, né? Então, é assim, eles não vão correndo para o remédio. Primeiro, também, eles querem ver o que está causando aquele calor no corpo. Então, eles têm várias maneiras de ver isso. Existem muitas ervas ligadas, né? E o chinês é engraçado porque ele não come nada assim por prazer. Nossa, como eu gosto de comer frango. Não, ele não fala isso. Ele fala assim: ah, eu como frango porque frango é muito bom para o rim. Ai, frango é muito bom. Então ele não come por prazer, ele come porque aquela comida tem algo que faz bem para a sua saúde. Então, muitas coisas, quando todo mundo assim fala, mas o Covid não foi. O Covid, né? Não, tem umas coisas na China que são muito próprias do povo que ninguém conhece, então não pode entender. Eles morrem de medo de ficar doente. Morrem de medo de ficar doente. Então, quando você fala que tem uma pandemia, é lógico que eu vou ficar dentro da minha. É para ficar dentro da minha casa, eu vou ficar dentro da minha casa. Não tem essa de, ninguém está vendo, eu vou ali e sair. Não. Para eles têm essa consciência. Eles cuidam deles. Uhum. Eles procuram o melhor para eles, para a saúde deles. Essa coisa de máscara, eles usam há muito tempo. Porque, sim, é uma coisa que está neles, né? A China não tem as mesmas. Agora você vê melhorando cada vez mais, mas a limpeza, o conceito de limpeza na China é uma coisa muito diferente. Então você vê coisas que não são, para nós, não está muito limpo. Mas eles têm aquele conceito, mas eles também sabem como não levar sujeira e não estar exposto àquilo. Eles usam máscara. Eles usam, o sapato fica para fora da casa, não entra dentro de casa. Então tem uma série de coisas que está na cultura, que todo mundo sabe que tem, mas não sabe o porquê, mas é isso, né? Então o Covid, quando você falou Covid, que você tem que ficar de quarentena, que você tem que ficar dentro de casa, não, assim, já partiu do povo, é deles, eles é que não querem isso para eles. Então, é bem diferente assim do que aconteceu no resto do mundo, né? Ah, essa E coisa como é, do governo, né? e como é que está essa, Oi, desculpa. vida pós-Covid aí na China, né? Porque a rigor, assim, tá todo mundo É, aqui, Europa, Brasil, Américas, né?
Todo mundo mais dentro de casa e medo da segunda onda. Como é que está aí, assim, a economia está retornando? Hã, né, como é que vocês veem, assim, a Então, era a China, pós-Covid? é, é. A China começou com casos antes de todo mundo, né? Claro, aham. Então, janeiro, no meio do, inclusive, do feriado, né, do Ano Novo Chinês, mais ou menos 23, 24 de janeiro, começaram, então, a perceber que o número de casos de uma tal doença estava aumentando, aumentando e aumentando. Então, o Wuhan, por exemplo, né, teve muitos casos, tiveram as primeiras mortes que vinha assim em 1000, 2000, né? E o governo já começou a tomar as suas providências, que foi lockdown, né? O Han ficou de lockdown, a cidade, né? Ficou de lockdown, me parece que por coisa assim de 3 meses. Hã. E o resto da China também teve um regime que as coisas fecharam, que tudo fechou, né? Eu mesma fiquei em casa, nós podíamos sair de casa para ir ao supermercado, mas a gente recebia todos os condomínios, né? Tiveram voluntários, e esses voluntários, então, eles tinham o nome de todos os moradores. Uma vez por dia, todos os moradores tinham que mandar para essa central, aqui no meu condomínio, como se fosse é, um comitê no seu prédio, e esse comitê ficou responsável em pegar a temperatura de todo mundo uma vez por dia. Essa medição ia para a prefeitura daquele bairro, e aquele bairro mandava, então, para a prefeitura de Xangai. Então, sabia exatamente quem estava com febre. Quem estava com febre, já vinha já a enfermeira e, se fosse o caso, já a remoção das pessoas, né, para isolamento. Então, foi uma coisa assim muito... eles tinham condição de saber quem estava com febre, porque esse era o primeiro Sintoma. sintoma, né? Então, a gente ficou, se a gente quisesse sair de casa, a gente podia sair de casa por 2 horas só, uma pessoa da família, a gente recebia um cartãozinho que a gente marcava a hora que a gente saía do condomínio, você tinha 2 horas para andar. Se você atrasasse, né, você ia ter problemas. Não sei qual problema, porque Nunca eu atrasou. mesma nunca, 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 nem ousei ficar mais do que 2 horas, né? E aí no supermercado, lógico, todos os supermercados com medição de temperatura, com máscara, luva, você não podia estar distanciamento, né? Você não podia estar próximo de ninguém, carrinho, tudo sendo esterilizado, né? E então foi assim por mais ou menos até maio, então 5 meses de controle. Daí, quando o governo, o Wuhan, os casos foram diminuindo, eles foram vendo que estava controlada a situação, eles começaram a abrir as escolas, né? Quando abriram as escolas, lógico, o comércio abriu junto. E agora, o que eu posso dizer? Nós temos uma vida normal, mas é um novo normal também, né? Porque a China ainda está fechada. Não tem turista vindo para a China. Você não tem mais visto para vir para a China. E as pessoas que estão aqui, por exemplo, eu não posso ir para o Brasil, porque se eu for para o Brasil, eu não volto para a China, porque eles não estão emitindo vistos, né? Eu como estrangeira. Para os chineses também, eles não podem viajar. Eles estão bem, Restritivos. digamos, eles estão controlando ainda a entrada e saída de pessoas da China. Os chineses que moram no exterior e queiram voltar para a China, eles podem voltar, mas tudo na base da quarentena. Eu fui para o Brasil em fevereiro e voltei em março, antes da China fechar.
Mas quando eu voltei, eu fiquei de quarentena. A minha quarentena, eu e minhas filhas, né, nós ficamos de quarentena. Minha quarentena também foram 14 dias. Não foi na minha casa, foi num hotel. Eh, e só saí do hotel depois que eles tinham certeza que eu não tinha nada, né. Então tá assim, agora por causa do inverno, Xangai sempre precisou máscara para ir em lugares públicos, por exemplo, pegar transporte público e entrar em hospitais, em shoppings maiores, supermercados maiores e tudo. E agora estão falando que o uso da máscara vai voltar a ser obrigatório em mais lugares e a circulação das pessoas vai mudar de acordo com o que aconteça agora no inverno, né? Porque parece que o vírus gosta do inverno, né? Então, eles já estão com medidas já previstas e quando eles acham que precisa, eles implantam mesmo, né? Nós temos todos os cidadãos, todos e todos os estrangeiros, todos que estão na China, todo mundo que está na China, está ligado, é obrigado, então, nós estamos ligados. Existe um aplicativo aqui, como se fosse o WhatsApp chinês, que chama-se WeChat. Esse WeChat, nós temos que entrar nele e gerar um código. Esse código, ele tem 3 cores, né? O vermelho, o amarelo e o verde. O verde significa que você não esteve perto de ninguém com Covid, você provavelmente não saiu de Xangai, esse WeChat está ligado à cidade de Xangai, porque é onde eu moro. Se passa a ser amarelo, é porque alguém perto de você, né, num raio de não sei de dizer de quantos quilômetros ou metros, está com Covid. Então, alguém vai te procurar. E se for vermelho, é porque você ou está doente, ou está, assim, o seu familiar, dentro da sua família, teve um caso de Covid. Então, imediatamente, eles fazem o tracking. Eles sabem exatamente onde está. Então, isso também é uma coisa que é muito diferente, né? Em outros países. Outra coisa em comparação ao Brasil, porque a família é feita de 4 adultos, né, constituída de 4 adultos, e os avós, geralmente, eles estão aposentados, então nenhuma casa deixou de receber dinheiro. Algum dinheiro entrou. Então, ficou mais fácil, né? Porque a gente entende que no Brasil ficar dentro de casa e quarentena às vezes impossível, né? Porque a pessoa precisa trabalhar para viver, né? Tem que se sustentar. Então a gente também não pode criticar aquele que não pode ficar, né? Mas aqui existem essas facilidades que é diferente, né? É um outro modo de se viver, é uma outra constituição. Então, por exemplo, se os filhos, né, o casal não estava trabalhando, pelo menos os avós, né, os pais estavam recebendo alguma coisa da aposentadoria. E aqui o dinheiro é uma coisa que é da família, muito mais do que, esse é o seu dinheiro, esse é o meu dinheiro. Eles têm essa coisa de juntar o dinheiro da família, né? Então, isso também ajudou muito, né? Deu a oportunidade de, por exemplo, passar 3 meses dentro de casa sem receber. Lógico que se você tem um emprego, o emprego não deixou de pagar, mas eu digo assim, para os autônomos, né? Sim. Que só recebem se trabalhar. E agora, nos casos mais extremos, o governo também ajudou. Então, foi um pouco diferente, que a gente vê que existem lugares que não puderam estar de quarentena, mais isolados, porque, infelizmente,
Não tem condições. Se não trabalhar, não come, não tem energia elétrica, não, né? Não tem água, quer dizer, é um pouco mais complicado, né? Mas eu diria que agora, né, quando surge casos, 2 semanas atrás, apareceram casos em Qingdao. Qingdao é uma cidade que fica a 700 quilômetros de Xangai. Apareceram 15 casos. Eles testaram a população inteira de Qingdao em 5 dias. Descobriram mais outros 2 casos. Então, o teste é uma coisa, né? Há 2 meses atrás foi em Beijing, eles isolaram todo mundo, porque eles têm esse tracking, né? Porque toda cidade está ligada nesse código, né? Toda cidade tem o seu código e pode fazer o tracking. E Beijing também esteve com alguns casos. Eles também testaram boa parte da população. Quer dizer, teste é uma coisa assim que eles fazem e aplicam, e é uma coisa louca. Ninguém tem esses recursos também, né? Assim como não tiveram recursos, porque os chineses em Wuhan, eles construíram um hospital, né? Quando os casos começaram a aumentar demais, um hospital para 1.000 leitos em 10 dias. É impressionante. Quer dizer, se você pensar o que é isso, o que é, onde que está esse material para a gente fazer esse hospital? Onde estão os engenheiros, os arquitetos? Onde estão? Porque um hospital, e tinha esse 1.000 leitos, mas tinha que fazer UTI também nesse hospital, né? Então, imagina, só em termos elétricos, o que foi isso? O que foi isso? Em termos elétricos, não vamos nem falar de saneamento, não vamos falar de esgoto, não vamos falar de paredes, não vamos falar de camas, não vamos falar de colchões, de travesseiros, de roupa de cama. Imagina roupa de cama. Né? Não vamos falar nada disso, vamos falar sobre cabos para essa energia acontecer. Mas então tá, Denise, muito obrigado pelo teu depoimento.